tarde, estudantes da autoria. Meu nome é Daniele Bassanese, eu sou professora de língua portuguesa e vim trazer para vocês algumas dicas para a redação do Enem. Esse vídeo é um vídeo de uma série de 3 vídeos que vai ser estruturado nos formatos da redação do Enem. Então nós teremos primeiro introdução, que é esse vídeo que você vai assistir agora, depois desenvolvimento e por último a conclusão. Nós vamos entender através desse vídeo como você deve estruturar a dissertação argumentativa, que é o texto, o gênero textual que é solicitado dos estudantes para o Enem. Primeira dica: o primeiro ponto que você deve se atentar está relacionado com o tema. Os temas para o Enem geralmente são temas de relevância social. O que é a relevância social? Relevância social são todos aqueles temas que são de interesse público. Geralmente, esses temas eles são discutidos ao longo do tempo em notícias, reportagens. Então, nós vamos tendo acesso a essas informações ao longo do tempo. Inclusive, durante a nossa vida escolar, nós estudamos vários temas transversais que nos auxiliam a formar um ponto de vista no momento que somos apresentados a um tema. Então, vamos verificar, no momento em que recebemos a prova, quais informações eu tenho de importante sobre esse tema. A primeira dica está relacionada a compreender o que aquela proposta deseja de você. Segunda dica: depois de você observar e identificar o que esse tema quer de você, o que essa proposta deseja que você faça, você precisa analisar os textos motivadores, os textos da coletânea. Então, geralmente, para uma dissertação, eles apresentam em torno de 4 ou 5 textos motivadores. Esses textos motivadores vão ser um norteador para você conseguir compreender e introduzir, contextualizar aquele problema que é desenvolvido a partir da proposta. Então, na introdução, vocês vão problematizar e contextualizar as informações relativas àquela proposta. Se você não tiver entendido nada ou não tiver conhecimento sobre aquele tema em especial, fique tranquilo, dê uma lida, faça uma reflexão sobre esses textos motivadores, que lá você encontra tudo o que é preciso para compreender o tema. O objetivo desses textos é não só proporcionar para você informações suficientes para você construir uma boa argumentação, mas como também sinalizar para você os pontos importantes nos quais você necessita fazer o seu enfoque e fazer com que aquela redação chegue de forma coerente para a banca que vai analisar a sua prova. Então, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse foi o tema da redação de 2015. Observe que quando ele apresenta a proposta, ele já está mostrando para você qual é o problema que precisa ser desenvolvido. Ao ler esses textos, mesmo que eu não tenha visto recentemente alguma notícia ou algo que consiga me dar informações sobre o assunto, ao ler os textos motivadores, eu consigo todo o suporte necessário para fazer a introdução dessa redação e todo o seu desenvolvimento e conclusão. Agora, voltando aqui na introdução, vamos pensar o que a gente precisa colocar nessa introdução. Na introdução, basicamente, você precisa problematizar, contextualizar e apresentar a sua opinião sobre o assunto. Um ponto importante, aí eu vou começar sobre a opinião, é que nós não podemos, em dissertação argumentativa, utilizar a primeira pessoa. Então, eu e nós, primeira pessoa do plural, não pode ser utilizado em dissertação argumentativa. Como eu faço para colocar a minha opinião sem utilizar a primeira pessoa? Eu preciso, então, demonstrar não só que conheço sobre o assunto, mas também colocar ali informações que demonstrem qual é o meu posicionamento a respeito desse assunto. Por exemplo, é inadmissível que no Brasil de hoje as mulheres continuem sofrendo algum tipo de violência. Observe que quando eu digo que é inadmissível que elas continuem sofrendo algum tipo de violência, em momento nenhum eu utilizei a primeira pessoa, apenas a terceira pessoa, elas.
Mas nesse trecho fica claro que eu, Daniele, considero isso algo inadmissível. Essa é a dica relacionada à questão da opinião, tá? Eu preciso colocar isso na minha introdução. Bom, eu falei para vocês que vocês precisam contextualizar e problematizar. De que forma que eu vou contextualizar? Se eu estou redigindo sobre a persistência da violência contra a mulher, observe que a palavra persistência, ela me sinaliza que é algo que acontece e continua acontecendo no decorrer dos anos. Então eu preciso, lá nos meus textos motivadores ou com base no meu repertório próprio, que é aquilo que eu tenho de conhecimento do assunto, colocar essas informações numa sequência para apresentar o problema para quem está vendo essa introdução, tá? Então, apresentar o problema consiste em imaginar o seguinte, que uma pessoa que não sabe nada sobre esse assunto, ao ler a sua introdução, consiga ser apresentado ao problema. A terceira dica e última para a introdução está relacionado ao fato de que nós não vamos delongar muito sobre o assunto. Eu preciso abrir o assunto, abrir a reflexão do assunto, colocando contexto, problemática e opinião, e a partir disso nós vamos passar para as outras etapas da estrutura que vocês verão no próximo vídeo, que diz respeito ao desenvolvimento e à conclusão. Até o próximo vídeo.